tenho vergonha do que a minha família, os meus amigos, o pessoal do meu trabalho vão pensar que eu tô passando, se descobrirem que eu tô numa relação abusiva, que meu parceiro me bate e eu quero deixar dele. Como agir nessa situação? Vocês não podem ter vergonha, gente. Meu nome é Dani é médico, comecei mais um vídeo aqui pro canal, vou contar a minha experiência própria e fica aqui no vídeo. Gente, vocês não podem ter vergonha do que tá acontecendo, porque isso, infelizmente, não é só com vocês, toda a história da humanidade, né? As mulheres foram subjugadas, foram violentadas, agora atendei, vocês não estão sozinhas, vocês também não são as únicas, tem mulher rica, chique, famosa, e quantos casos, Luísa Brunet, Cíntia Chagas, Ana Hickman, enfim, quantas? Luana Piovani, quantas já passaram por violência doméstica? Vocês não estão sozinhas. Na verdade, quem tem que ter vergonha do que faz é o cara. O cara que é um covarde, o cara que ele tá agindo contra a lei, fora da lei. O cara que é um bandido, o cara que é um canalha. É o homem que tem que ter vergonha. Vocês não têm vergonha. É claro que no momento assim, a gente... É difícil, né? O que tu tá vivendo. No momento que tava acontecendo comigo, eu fiquei em muita dúvida. Eu senti vergonha. Eu tive que contar, abrir. Eu sou uma pessoa muito reservada no meu trabalho, mas eu tive que pegar e falar para os meus chefes, para a diretora, para o diretor da escola que eu trabalhava, porque eu tava com medo, eu ia deixar dele, né? E eu tava com medo que ele me agredisse, fosse lá na escola me bater. Ele me ameaçava me dar uma facada, me dar um tiro. Eu tinha medo. Se eles vissem algum movimento aí, eles iam chamar a polícia, enfim. Eu tinha dias que eu não podia trabalhar, chegou um momento que eu não podia trabalhar, que eu tava com o olho roxo. E aí, lá na escola, os meus colegas, as minhas colegas, me deram um apoio, assim, a palavra que precisava para eu ter coragem, para eu conseguir deixar. Começou, aquilo clareou na minha mente o que eu tinha que fazer. Porque tu fica muito... Tu tá perturbada, tu tá com medo, tu tá abalada, que tu não sabe o que fazer. Porque a minha família já não falava mais comigo também. Tudo isso vocês devem estar passando. Só que isso dá muita vergonha na gente. Eu senti vergonha. Porque tu sente vergonha, tu fica... Aqui na cabeça da gente, a gente pensa, ah, mas vão rir da minha cara, que eu tô apanhando, tô de palhaça, de otária, de boca aberta, de infeliz, de incapaz de conseguir alguém que preste, de... Enfim, de inútil, de... A gente se sente lixo. A gente fica com vergonha. Vergonha, imagina, tá de olho roxo, a gente coloca maquiagem pra tapar. Eu não fui um dia trabalhar, no outro dia eu me enchi de maquiagem, não adiantou. Mas eu me enchi de maquiagem pra que não vissem que eu tava com o olho roxo. Então, vocês vão ter que falar. Falar até pra se proteger. Eu tô meio assim, aí no momento que eu peguei do táxi, que eu tava fugindo da casa. Aí eu tava conversando com o taxista, e o taxista que me disse, como a gente começou a conversar, ele ficou com pena de mim na situação. Ele disse, não, tu tem que falar. Tu tem que... Não adianta tu te esconder, porque imagina se ele aparece no teu trabalho, tu faz um escândalo, tu vai te bater, fazer alguma coisa pra ti. É pior, porque eu tinha medo de... Porque eu sou funcionária pública, né? Eu não ia perder meu serviço. Mas igual, eu podia ser trocada da escola, enfim, tem. A gente assinar ata, tem responsabilidade, né? Transtornos, por eu estar naquilo ali e não falar nada. Mas é uma situação assim que eu não gosto de falar sobre a minha vida. Eu tenho minha vida muito bem reservada. E muitas de vocês são assim. Aí vocês, quando estão passando por uma situação assim, você tem que falar. E falar pra se proteger, né? Falar pra... Porque as coisas não estão normais, vocês não vão conseguir trabalhar normalmente como vocês têm que fazer. E aí a família de vocês, às vezes estão afastadas, sumidas, vocês não aparecem à casa, né, da família de vocês, da mãe de vocês não atendem telefones de um amigo. As pessoas até ficam com raiva de vocês, nem sabem o que está acontecendo direito, suspeitam,
mas aí vocês contem. Porque a pessoa, ela gosta de ti, ela vai te ajudar. E as ajuda que a gente precisa, ajuda de uma palavra de apoio. Tu tá assim que parece que tu tá num túnel escuro que tu não enxerga nada e que tu tá caminhando, tu tá correndo, tu tá desesperada pra achar a saída daquele túnel, né? E tu não acha, tu não consegue sair, como se tu estivesse caminhando num túnel escuro sem saída, tá sem saída, e tu tá correndo, tu tem esperança que algum lugar vai estar saída, mas tu não tá encontrando. E aí as pessoas parece que ali estão falando contigo, elas estão colocando lanternas, estão te pegando na mão, estão te acompanhando na tua caminhada da tua saída daquela situação. E aí começa a clarear as coisas, começa a entender, a saber o que fazer. As pessoas vão te orientar até de um apoio psicológico que tu tem que ter. Mas tu nem te percebe. Eu não me percebia, gente. Eu tinha emagrecido como uns 10 quilos. E eu sempre fui mais cheinha, se eu não tenho pra emagrecer, eu tenho que fazer academia, um monte de coisa, não tenho facilidade pra emagrecer. Eu achei que eu tava com câncer, eu tinha muita dor no útero. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Tudo consequência do que eu tava passando. Então, as pessoas, se elas souberem, elas vão te ajudar. Elas vão entender. Até do tu falar. A gente, quando fala, a gente parece que começa a ter mais clareza mental do que tá acontecendo. Alivia, né? Tanto é esses tratamentos terapêuticos, assim, né? Com psicólogos, coisas. Que é tu falar. Tu começa a ter clareza mental do que tu tá passando. Então, é muito importante. Só que aí é que tá. Vocês não fiquem contando a vida de vocês pra qualquer um, que não vai adiantar. Que ao contrário pode até atrapalhar, que seriam os parentes do cara. Nenhum parente dele vai ser por vocês. Todos os parentes deles sabem bem o que eles são, os canalhas e não prestos ordinários. A mãe menos ainda. Olha, é muito difícil, eu nunca vi uma mãe que ela seja por ti, igual tu tá toda quebrada a pau, igual tu é aquela mulher que tu nunca fez nada de mal pro cara, que tu trabalha tudo, né, levanta 5 horas da manhã pra trabalhar como eu trabalhava. E mesmo assim ela vai achar que o filhinho dela, coitadinho, né, que tá certo de te bater. Então, tu não vai falar nada pra ela, não vai falar nada pra os amigos do cara, as amigas que pensam, mas eu gosto da fulana, minha amiga, é um amigo em comum, não. Se tu vai contar as coisas, vai contar pra tua mãe, teu pai, teus irmãos, se é um amigo teu da infância, amiga lá da infância, lá no tua, que não tem nada que ver com ele. Porque não podem saber, não podem cair nos ouvidos dele sim, que tu tá planejando ir embora. Porque o melhor a se fazer é tu sair assim de fininho. Preferência quando ele não está, porque eles não vão deixar tu sair. No momento que tu pega as malas que eles estão lá na casa e tu diz eu vou embora, eles te batem, eles trancam a porta, eles começam a chorar, se cabelar, enfim, faz qualquer coisa e não deixa tu sair. E tu não pode entrar em atrito direto com eles. Tem vários casos, assim, aquela menina Eloá, tinha 16 anos na época que o cara pegou ela fazer refém, que a Sônia Abrão se meteu na história, e aí, né, vocês lembram? O cara pegou que ele tava lá com ela de refém, a guria lá no apartamento, e ela tava nervosa ali na hora, ela começou a brigar com ele. Só que tem coisas assim que você tem que ter consciência que vocês não podem fazer. Na hora de vocês não enfrentem mais o cara direto, assim. A gente fica com raiva, eu era muito, eu batia a boca assim, enfrentava ele, e aí ele vinha cada vez mais, porque eles vêm cada vez mais violentos, mais perigosos, gente. Às vezes até acidentalmente. Vocês estão correndo risco. Já nem tô dizendo risco assim direto do cara vir. Até de o cara te dar um empurrão, bater a cabeça, tu morre. Ou naquele fogo da emoção do cara pegar uma faca, uma coisa e dar em vocês.
Então, quanto menos enfrentamento vocês tiverem, menos bater boca, mais tranquila for a coisa, mais planejada para vocês saírem, melhor. E as pessoas, se tiver pessoas boas, pessoas certas, que possam ajudar vocês, ou pelo menos as pessoas que, se não vão ajudar, mas que vocês têm que falar. Se vocês estão indo mal, por exemplo, no trabalho de vocês, o chefe de vocês tem que saber o porquê. Você não tem que falar. E não tem, mas tirem isso da cabeça que vocês, assim, de ter vergonha, como, né, se culpando que a culpa é de vocês. Vocês não são mulheres, vocês não são boas o suficientes, bonitos o suficientes, jovens o suficientes, inteligentes o suficiente para conseguir um cara bom. Aí vocês pegaram aquele estrupício. Porque quem tem que ter vergonha é o cara. Como dizendo aqui novamente para vocês, eu entendo, já passei por isso, a gente fica assim, mas isso vai fazer parte do processo de vocês saírem dessa relação, desse enrosco aí que vocês estão metidos. Vocês procurarem ajuda, vocês contarem para as pessoas que vocês vão ter que contar, né? Depende de pessoas que podem ajudar vocês, ou pessoas que vocês que vão ter que saber o que está acontecendo com a vida de vocês. Mas dá uma curtidinha, te inscreve, deixa comentário, dá uma forcinha aí pro canal.